Bonjour, seja bem-vinda à Sessão Criativa. Eu sou a Giovanna Pirozzi, estrategista de marca e fundadora da Geology, uma agência boutique onde a gente acredita que design é ferramenta silenciosa de decisões de compra. E eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto extremamente importante e necessário, com um consultor, amigo, parceiro de jornada e um estrategista de marcas também que direciona suas consultorias para iniciativas sociais e ambientais, Rafael Lima. Obrigada pela sua participação e pela generosidade em aceitar o meu convite, Rafa. Imagina, nossa, eu que agradeço. Bom, admiro o teu trabalho há muitos anos, assim, a capacidade de criar mundos através do design, então é um prazer estar aqui. Que bom. Rafa, vamos começar desmistificando um pouco essa coisa do ESG, né? O que é o ESG, as iniciativas de ESG, como isso se traz para o mundo das marcas? Então, assim, é um modelo de gestão sustentável que possibilita que as empresas consigam contribuir com o meio ambiente e com as pessoas, com a sociedade, né? Uhum. Mas eu costumo falar assim, não existe nenhum tipo de contribuição com a sociedade e com o meio ambiente se a empresa não tiver ali a sua fonte de renda, de lucro, né? Então, assim, um dos pilares mais importantes do ESG é isso, é tu ter uma gestão, conectar dos pilares de sociedade e meio ambiente à estratégia de negócio para que tu Legal. consiga contribuir. Porque isso eu acho que é quase como um preconceito das pessoas em imaginarem, primeiro, que iniciativas sociais ou ambientais dentro da organização são caras, são complexas, são enormes e que, ou por algum espectro ali, não é para ela, né? A gente olha muitas marcas numas pautas globais ou marcas maiores olhando para essa preocupação mais do que marcas menores, e eu posso falar isso com propriedade, eu e você, porque já fomos consultores, né? Já trabalhamos estratégias de marcas menores, onde não é do ímpeto, pelo menos, né, normalmente, não é do ímpeto do empreendedor já trazer essa iniciativa no D0 ali, no ponto de partida, justamente por acreditar que isso vai ser complexo, vai ser caro, ou vai ser, de alguma forma, distante daquela realidade. Eu acho que uma das nossas missões hoje nessa conversa é desmistificar essa complexidade, até dar algumas ideias, né, a gente trazer um pouco aqui na nossa conversa, formatos e até maneiras da gente ser mais positivo com o nosso ecossistema, nosso meio, sem que haja só uma embalagem craft na jogada, né? Sim, olhar para a operação como um todo, assim. E eu acho que mostrar as vantagens disso, né? Porque, assim, o ESG ele não é filantropia, né? Ele é tudo. Quando a gente fala em sustentabilidade, muitas vezes a gente pensa na sustentabilidade ambiental. Mas a gente está falando de ser sustentável a longo prazo, de uma empresa que é perene, que dura. Legal. Então, quando a gente olha para uma operação e entende, óbvio, exige um investimento ali para tu olhar para essa operação e entender como melhorar ela. Mas, a médio prazo, tu entende que tu vai ter uma operação mais eficiente, tu vai consumir menos recursos e assim tu consegue aumentar tua margem, por exemplo, e contribuir com o meio ambiente. Então, assim, o mesmo se aplica ao pilar social. A gente não pode falar assim, eu vender uma imagem, né? Principalmente quando a gente fala em branding, de eu gosto de pessoas e eu apoio as pessoas, quando tu tem colaboradores que estão infelizes dentro da tua empresa. Isso é muito importante, né, a gente falar, porque às vezes o fundador, ele vem com essa sede de mostrar isso pro externo, transfere essa responsabilidade para a construção de marca, eu quero ser positivo, eu quero ser ecologicamente correto, eu quero isso, eu quero aquilo, e ele não leva essas iniciativas para dentro do seu comportamento, para dentro do seu dia a dia. E operação mesmo, para sua operação. Conta um pouquinho, né, da sua perspectiva sobre isso. Usando de exemplo até essa questão do social mesmo, assim, se tu tem iniciativas dentro de casa para que tu consiga fazer o teu público interno feliz, tu vai ter uma produtividade maior,
tu vai ter um turnover menor, né? Então as pessoas elas vão ficar mais tempo, tu vai reter mais pessoas, e isso é excelente para a empresa, a partir do momento que isso também aumenta uma margem, né? De lucro ali. Então, assim, a gente fala muito do ganha-ganha-ganha quando a gente fala em ESG. Porque a empresa ganha, a sociedade ganha e o planeta ganha. Perfeito. Então, acho que... E quando a gente olha para esse público interno, que a gente fala, os clientes, os prestadores de serviço, ou até as pessoas que trabalham dentro das empresas, quando a gente olha e faz esse recorte para as gerações novas, né? Onde essas pessoas estão mais conscientes e querem entender aonde estão entrando, aonde estão colocando uma exposição da sua marca pessoal. Existe muito esse tino, essa sensibilidade, na minha percepção, um pouco maior do que gerações passadas, os Com nossos certeza. pais e avós, que era aquele contexto ali, estou dentro da minha empresa, ou trabalho para minha empresa, se a empresa faz coisa errada, eu faço vista grossa, não é problema meu, e hoje não é assim que a banda toca. Então as pessoas precisam ter orgulho dos lugares onde elas fazem parte, elas precisam, de alguma forma, reverberar esse contexto positivo, e o negativo também é verdadeiro quando as pessoas botam a boca no trombone hoje, e a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes, onde uma denúncia de um comportamento errado ou não ético, enfim, em qualquer escala que seja, tenha sido de uma pessoa interna. Sim. Né? Sim. Então, não é mais aquele recorte onde a empresa pode ser suja ou, né, negativa ou qualquer tipo de desrespeito, seja no espectro meio ambiente, sociedade, por aí vai, ou com as pessoas internas, e todo mundo finge que não vê, mas hoje existe muito esse risco, né, e que bom, com a exposição ao digital, com essa comunicação que hoje é bilateral dos dois lados, não é só a marca fala e a gente tem que, amém, assumir que aquilo é a verdade absoluta, né? Mas existem pessoas hoje falando, opa, isso que você tá vendo na propaganda, na comunicação, não é o que eu passo no meu dia a dia. Sim. Eu acho que tu trouxe um ponto muito importante, porque quando a gente fala da geração Z, a gente vem, e muitos estudos comprovam isso, né? São pessoas que estão cada vez mais preocupadas com o valor que aquela marca promove ali para a sociedade, e eles são muito mais exigentes nesse sentido, e é uma força de trabalho que está entrando nas empresas. E já está acostumada com essa comunicação que tu muito bem falou, que não é mais unilateral. Hoje todo mundo é produtor de conteúdo. Então, a gente tem uma geração que vem exigindo, demandando, eu quero entender qual é o compromisso dessa empresa com o planeta, com a sociedade. Se eu entender que aquilo não é verdade, eu vou levantar a mão e vou falar. E eu não vou ficar naquele lugar. Né? Porque é uma coisa de alinhamento de valores, né? Exato. É uma geração que busca essa identificação, assim, com valores pessoais. Então, é um grande desafio. Isso até... a gente vive hoje uma escassez de talentos. Não sei se tu já ouviu falar no termo, né? Não. Mas, assim, a gente tem pessoas precisando de emprego e a gente sabe muito bem disso, principalmente no Brasil. Sim. Mas a gente tem as empresas não encontrando os talentos que precisam, porque rola essa desconexão do que as pessoas buscam e do que as empresas conseguem oferecer. Então, é um apagão de talentos mesmo, assim. Cara, que loucura! Porque é quase como se as duas pontas não estivessem conectadas a ponto de uma plugar na outra, né? Existe isso, eu acho que até num contexto projetando para o digital, que eu acho que a gente percebeu isso até de alguns clientes nossos, tendo essa facilidade, essa possibilidade de contratar pessoas ao redor do mundo. Hoje, dentro da estrutura da Geology, tenho pessoas, além de mim que estou na França, tenho a Júlia em Los Angeles, a Clá em Lisboa, né? Então, olhar para essa estrutura meio com pessoas globais que podem agregar nesse espectro não só cultural, mas de comportamento macroambiental, além do squad do time Brasil, mas também fazer com que esses horizontes possam abrir, que quando são trabalhos que não necessariamente envolvem ou exigem um trabalho presencial.
né? Sim. Você percebe isso nas marcas que você traz a consultoria, assim? Você vê que é uma facilidade, né, de encontrar pessoas adequadas, eu não acho que essa seja a palavra, mas que fazem sentido ali para uma necessidade? Ou hoje ainda é difícil essa conexão? Essa é uma estratégia para solucionar esse apagão de talentos que a gente vive. Porque a gente vive muitas vezes ali com empresas mais conservadoras. Eu preciso não só da pessoa que esteja no Brasil, mas ela tem que estar em São Paulo, próximo da empresa, porque ela tem que vir presencial. Perfeito. Então, é óbvio que as pessoas não vão se identificar. Agora, a partir do momento que o empreendedor entende isso, abre, o meu talento ele pode estar em outro lugar. Uma forma mais aberta, né, para esse talento que tu busca. Acho que essa é uma estratégia. E quando você olha essas iniciativas, agora na posição do consultor, né? Que eu acho que é um lugar, assim, interessante, até de curiosidade das pessoas que têm marcas, pequenos empresários, né? Médias empresas, quando olham para esse espectro da consultoria de iniciativas de marca e posicionamento e comunicação, que são pautadas no ESG ou no contexto de sustentabilidade e o pilar social, como é que funciona esse trabalho, Rafa? Assim, da onde ele começa? Qual que é a premissa para te contratar? Conta um pouquinho também até da sua participação em outros projetos que também ajudam com que você tenha uma visão mais global quando você vem como consultor. Tá. Então, assim, eu acho que tem uma diferença grande quando é uma empresa global, Tá. porque daí a gente tem provavelmente um departamento multidisciplinar, a gente já tem ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, estabelecidos, né? Isso é cascateado para filial ali regional. Perfeito. Então, a gente já tem um direcionamento do que deve ser feito. Tá. Agora, quando a gente olha para o pequeno, não necessariamente ele tem e ele nem não precisa muitas vezes ter. Então, o diagnóstico começa a partir do momento do que ele pretende comunicar, como que ele está comunicando e como que a operação dele reflete isso. Daí eu vou trazer um exemplo positivo aqui, né? Tem um bar em Porto Alegre que se chama Spoiler e eles sempre trabalharam muito assim essa questão do social e do ambiental, e a operação ela é muito legal e simples. O que acontece? O menu ele é reduzido, então eles conseguem fechar parceria com produtores da região, do entorno. Como que isso contribui para o pilar social? Tu está ajudando a comunidade de entorno, Então, fornecedores locais. É como se eles fizessem o menu pautado na disponibilidade de recurso da região. Exatamente. E aí, olha isso, isso é contado, eu acho que isso é um ponto legal, né? Não é só iniciativa, mas isso trazer para um lugar de narrativa também, contar essa história, que isso esteja no menu, que isso esteja na comunicação. Isso vira design. Isso vira design. Eu ia chegar nesse ponto, assim, porque eu acho que tem muito a ver contigo. Isso vira design, e a gente tem ali a contribuição com o social por conta dos empreendedores, mas a gente tem a contribuição com o ambiental, porque não vai ter desperdício, afinal de contas está tudo perto, é tudo fresquinho, então tu agrega valor também à marca no sentido de que é um produto de uma melhor qualidade, mais fresco, mais gostoso, e isso vai ser tangibilizado através do design. Não, e fora a rastreabilidade disso, que assim, a gente tá falando de emissão de CO2, se um carro transportado, sei lá, da feira, do Ceasa de São Paulo, até, tô dando um exemplo, obviamente, que não necessariamente é nesse contexto, mas não só no fomento do empreendedorismo local ou das pequenas cooperativas locais num contexto de produção de alimento e por aí vai, de recurso, mas também economizando algo que hoje é mega poluente, que é combustível. A cadeia de distribuição é mínima, né? Se tu for regional, e se tu pegar de São Paulo é gigantesca, com certeza. E eu acho que é legal, assim, como você constrói como consultor todo esse conceito, né? Você estava dando esse exemplo do restaurante num sentido do diagnóstico. Como é que isso se aplica para um projeto, né? E aí, então, você começa pelo diagnóstico entendendo o que essa marca quer passar, o que esse negócio tem como energia motriz ali, como ponto de partida numa comunicação, num produto, num serviço, porque eu acho que esses dois polos também têm que estar
correlacionados, a gente falou um pouco sobre isso, que não adianta o empreendedor passar essa responsabilidade para um time de branding, para um time de construção de marca, e por trás das cortinas não fazer nenhum tipo de sentido o que ele está comunicando no externo. A gente não tem mais estrutura e cenário para uma coisa dessas acontecer, justamente por essa transparência que a gente comenta das gerações mais novas. Mas como é que funciona, então, esse trabalho, né? Começa com esse diagnóstico e como é que é gerada a necessidade ou o insight ali de quais são essas iniciativas que você pode promover? Bom, a consultoria, eu acho que a parte boa, e com certeza tu vai entender, porque tu também trabalha com setores diferentes, perfis diferentes super. de empreendedores, é porque cada um vai ter um cenário. Às vezes, neste caso, por exemplo, tu olha para uma operação que já estava montada, mas eventualmente não estava sendo comunicada através do design de uma forma estratégica, né? Então tu vai trazer isso pro menu, tu vai deixar ele mais orgânico, tu vai fazer o storytelling desses produtores locais, tu vai mostrar isso. E eu acho que o único cuidado, assim, que eu sempre indico não é propaganda, né? A gente tem que ser muito sensível ali no sentido de que eu estou comunicando, mostrando o que é feito, muito mais num viés de transparência do que de propaganda, como se fosse... promover. Do que se promover. Então, neste caso, começa de tu olhar uma operação e entender como que tu vai refletir isso no valor da marca. Mas tem casos que é diferente. A marca está comunicando alguma coisa, né? E quando a gente vai estudar a operação dela, de repente não está completo, não é aquilo. Não, tô pensando em pessoas, mas é isso. Quais são os projetos que tu tem para valorizar o teu público interno? Então, assim, varia muito. Às vezes a gente começa a olhar pelo que é proposto enquanto valor de marca e às vezes pelo que é proposto em termos de operação. E então o projeto em si, ele não necessariamente propõe só mudanças, mas às vezes colocar um holofote, uma ótica com um pouco mais de transparência, como você falou, porque, de novo, não é fator de divulgação né, e propaganda, como se a gente estivesse usando daquilo. E eu acho que esse é o ponto sensível da coisa, né? A gente não usar isso como se fosse uma divulgação, uma publicidade. Eu acho que é nesse ponto, assim, Isso. né? Certo? Mas às vezes é só a gente colocar luz em coisas que já estão sendo feitas por trás das câmeras, mas que a gente traz para o storytelling, para a narrativa, para a comunicação, para o design. A gente estava conversando antes do episódio começar sobre essa distinção do design, né? Se é o design gráfico, mas a gente falou muito do design thinking, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa pauta. O design não é só aquilo que a gente vê, mas como a gente pensa, né, a funcionalidade, o produto, a experiência, né, em como isso vai ser conduzido até chegar na ponta da cadeia, que é, de fato, esse cliente que se beneficia com aquilo de alguma forma na sua vida. Sim. Me conta um pouquinho da sua percepção sobre isso, assim, em todas essas escalas, dentro dessa cadeia que começa interna e chega até o cliente, quais foram algumas experiências que você teve como consultor que marcas puderam trazer essa iniciativa para que elas fossem ganha, 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 né? O que você falou. Pensando na textura, aqui eu só tô no visual, né? Pensando numa textura, pensando na forma que isso vai ser produzido. Vai pensar num storytelling para contar isso de uma forma sensível. Até a arquitetura, né? A arquitetura, ela é muito importante para a gente evidenciar isso. E divulgar, né? E, por exemplo, aqui eu acho que eu já nem tinha pensado nisso, mas se a gente for falar de um pilar social, eu me preocupo com as pessoas, mas eu não tenho uma arquitetura com acessibilidade, eu tô falhando. Será que você né? se preocupa com as pessoas, né? Exato. E assim, é tranquilo errar, desde que tu tenha a humildade de admitir, tu vai aprender e tu vai aplicar. Perfeito. Não, beleza, eu vou, de fato, adequar o meu ponto de venda. Então, eu acho que é uma visão que ela é 360. Pensando no design como um todo, né? Então, o universo verbal, o universo visual, a arquitetura do ponto de venda, quando, né? Nesse exemplo que a gente está usando.
Mas olhar para todos esses pontos de contato que a gente chama, né? Quando constrói uma marca, entender que todos esses pontos de contato juntos conseguem transmitir uma mensagem de modo que a gente se aproxime desse cliente e como as iniciativas de ESG podem estar imersas ou absorvidas dentro desses pontos de contato quando também fazem sentido, Rafa, porque eu acho que às vezes a marca entra num lugar forçado que na cabeça dela ela precisa ser politicamente ecológico, social, em todos os pontos, e eu acho que isso é até uma ilusão a gente imaginar que seja nesse sentido. Tem muita marca que usa isso até como desculpa de tipo, não dá para eu ser mais sustentável ou mais olhar para um cunho social com mais carinho e atenção, porque a minha indústria é dessa forma, porque o meu produto é XPTO, porque biriri, não, porque não tem, porque a minha cadeia funciona dessa forma e é assim que tem que funcionar. Então, eu acho que também quebrar um pouco esse pré-julgamento, de novo, de ser algo complexo, de ser algo extremamente caro, ou até de ser algo que vai desestruturar ou ter que reestruturar a sua operação completa. Com certeza. E assim, tem um termo ali, daí eu vou voltar um pouquinho pro conceito de lá do ESG, tá? A gente fala da materialidade. Então, assim, eu tenho uma indústria. Agora eu vou para um outro setor. A indústria, ela obviamente vai gerar algum tipo de prejuízo para o meio ambiente, né? Seja o descarte daquele produto químico, enfim. Ou seja, inevitável. É inevitável, tá, né? Então, o que tu vai fazer para a médio e longo prazo reduzir este dano no meio ambiente? Perfeito. A materialidade, ela é basicamente assim, a tua prioridade no momento de resolver aquele problema. Tá. Então, assim, a gente tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável segundo a ONU. Tá. E ali tu vai elencar aqueles que são mais importantes pro teu setor. Legal. Não tem uma empresa que vai focar nos 17. Né? A gente tem que entender ali quais que vão fazer mais sentido, que são mais urgentes para o meu setor e para minha empresa. E da forma como isso também pode ser, como você falou, sustentável na tradução literal do sustentável ser algo que pode ser consistente num longo prazo. Porque eu acho que tem isso também, né? Não sei se você concorda com esse ponto, mas às vezes eu vejo muito isso do cliente querer se colocar dentro de uma caixinha que não lhe cabe. Sim. E isso não virá consistente a longo prazo. Assim, em algum lugar ele vai soltar essa corda, né? Essa ponta vai ficar solta no meio da operação, porque ele fez muito esforço para se colocar nesse lugar, seja por uma questão de publicidade, por uma questão de tendências, por uma questão até de pedidos e exigências do mercado externo. E aí ele fala, não, a gente vai ter que fazer isso. Só que isso não é sustentável porque é como se fosse uma fricção que ele gerasse dentro da própria operação. A gente fala em ESG também tem isso, as metas, elas não são necessariamente, aqui com grandes empresas, né? Necessariamente a curto prazo. A gente tem metas a médio e longo. Então, assim, 2030 é um marco para muitas empresas, 2050 para outras, depende do porte, né? E daí eu acho que essa é a vantagem do pequeno e médio. Porque o resultado vem um pouco mais rápido. Legal. E as iniciativas, às vezes, podem ser menor, né? Num contexto... Podem ser menor. E assim, aqui a gente está falando, por exemplo, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, uma empresa grande vai elencar aqueles objetivos, ela vai ter que fazer uma prestação de contas, então tem uma burocracia envolvida. O pequeno não necessariamente, mas tem pequenos que querem. Eu pego um objetivo de desenvolvimento sustentável que faz muito sentido para mim e eu foco 100% nele, né? Então, isso também acontece. Você acha que isso tem a ver para o pequeno e médio também sobre os selos? Assim, como é que os selos entram nessa equação, né? O selo, o B Corporate, que a gente tem a estrutura dele no Brasil, que é o selo B. Sim. Né? Tem outros selos, Rainforest, selos também ecológicos, né? No contexto do descarte. Tem um selo também da rastreabilidade, quando a gente está olhando para esse contexto da operação. Como você vê a importância
E até onde isso, e assim, num lugar muito aberto aqui a discussão e a pauta, sem enviesar nada, mas o quanto isso é necessário, importante, ou até num lugar caro de se manter um selo, né, versus... Tem a questão do selo orgânico, né? Existem diversos selos que eu queria muito que a gente trouxesse para essa conversa, né, ainda que saudável, para entender o quanto que tudo isso faz sentido para Qual o sustentar. ganho? Qual que é o ganho? É um resumo, porque esse é um Tá. conceito bem amplo, assim. Mas então, se eu quero participar de um bid, se eu quero participar e começar a entrar em empresas maiores que, por conta da sua estratégia ESG, e daí é uma empresa que já tem 3, 4, 5 selos de objetivo sustentável ali, né? Eu preciso desse selo, entendeu? Para eu participar Às vezes é desta... premissa. Sim, porque o ESG ele não é só voltado para tua empresa. Muitas vezes, para que tu tenha o teu selo de uma empresa multinacional, mesmo que tu contrate um pequeno fornecedor local, ele tem que ter um selo, porque a tua cadeia de valor inteira tem que contribuir com a sustentabilidade ambiental e social. Então vai muito da estratégia desse negócio. Então, tem casos de pequenas e médias empresas que surgem ali e acabam entrando num... Como é que eu posso dizer? Uma cadência, você diz? Numa cadeia de negócios maiores, e para que ela consiga ascender e crescer, ela precisa dos selos. Porque isso daí vem uma auditoria global para avaliar ali se aquela filial corresponde a todos os critérios, e o fornecedor X ele não tem o selo que precisa, entendeu? Então, assim, a gente tá falando num contexto de organização, né? Isso. Da pequena até a grande. Mas esses selos não podem onerar um pequeno produtor? Por exemplo, eu trouxe o exemplo do orgânico, que eu acho que é um caso que fica mais mitigado as pessoas entenderem, né? Para que hoje uma alimentação esteja exposta hoje no ponto de venda, que seja orgânica, ela precisa do selo orgânico. É um Uhum. critério para que aquilo seja validado como orgânico. Mas existem muitos fornecedores, pequenos produtores que são orgânicos, mas que só não se comunicam como orgânicos porque não tem o selo. Tem um suporte para que tu consiga, tem subsídios do governo, e isso muda de governo para governo, então, né, a gente não vai entrar na questão política, mas em alguns momentos a gente tem esses subsídios, em outros a gente não tem. Mas, de fato, isso é um limitador. Com certeza. E até para Limitador. você fazer parte de uma operação onde tem essa rastreabilidade de todos os stakeholders ou pessoas e organizações que estão envolvidas na sua operação e que você não escolhe esse fornecedor que teria todas as qualificações possíveis e inimagináveis para ser o seu parceiro e fornecedor sobre aquele âmbito, mas pelo fato dele não ter o selo, ele já é desqualificado. Por exemplo, esse Sim. caso da alimentação, Uhum. né? Quando eu olho ali um espectro, eu queria falar muito sobre comportamento Brasil no contexto de ESG e global no contexto de ESG. Só para encerrar a história dos selos, hoje, né, eu moro na França e eu percebo, por exemplo, que é uma estratégia de vitrine da Nespresso o B Corporate, o selo B. Então, ele está em todo lugar, ele está nas embalagens, ele está na comunicação e ele está adesivado na porta da vitrine. E aí, o quanto que a gente consegue absorver disso? Quanto que a gente consegue equalizar o que é genuíno e o que é publicidade nesse contexto? Sim. Olha, e tu trouxe um exemplo muito bom, porque a Nespresso, a gente tá falando das cápsulas, né? E tiveram estudos ali que mostravam que se tu for comparar o que vem dentro de uma cápsula e a cápsula, tu tem mais lixo que produto. Então, para uma empresa, e isso foi uma crise de imagem gigantesca na época. Uau, Então, não sabia para disso. essa empresa, meu, se tu não tivesse selo, grande do jeito que tu é, né, tu não consegue ser perene, tu não tem sustentabilidade no teu negócio, entendeu? Então, aí é um caso de investimento, assim, básico e, como é que eu posso dizer, até urgente
sabe? Então é quase como assim, em algum lugar eu quero mostrar que eu tô fazendo dessa balança, a gente tava falando disso, um saldo positivo, apesar dos meus negativos. Exato. Apesar do meu saldo negativo, eu estou preocupado em outras frentes, em outras, né, em outras iniciativas, a ser o máximo positivo que eu puder, que eu acho que tem isso também, né, sobre sustentabilidade. Você não precisa ter um saldo zerado, né, é zero o meu saldo. Tudo que eu gasto e o que eu sou negativo, eu preciso ser positivo. Esse seria o mundo ideal, não tô dizendo que isso não seria interessante. Sim. Né, ainda para esse recorte global, eu vim de um espectro ali como consumidora, não sabia nem dessa crise de imagem que rolou, num lugar de descarte adequado das cápsulas, então eles faziam toda essa política de descarte nas lojas e tudo mais, e agora, toda vez que eu vou comprar o café na loja da Nespresso, existe uma comunicação que diz que hoje, de agora em diante, eu não sei o que eles fizeram de reformulação ali do alumínio, do descarte, mas agora na França a gente consegue descartar as cápsulas no lixo orgânico, no lixo orgânico junto com as latas. Eu acho que eu ouvi falar sobre. A gente não precisa mais dessa coisa do descarte específico nesse caso, que gera uma complexidade até para o consumidor. Claro. E isso é legal, porque assim, eu falei aqui de um jeito como se eles tivessem corrido atrás do selo para resolver o problema, mas não necessariamente. Tá. Essa pode ser uma iniciativa, mas por trás é aquilo que eu falei anteriormente. Tem todo um departamento que deve estar estudando como resolver esse problema, né? Como é que eu vou resolver o problema, então? Ok, eu assumi que eu tenho mais lixo do que produto na minha cápsula, o que eu vou fazer? Então, de certo, eles foram desenvolvendo uma técnica de, né, um outro produto para fazer a cápsula. Então, vem acompanhado de um conjunto de ações. E eu acho que isso é uma lição ou um insight importante, inclusive para marcas que nascem com esse desejo de ser uma marca premium ou de alto padrão. Que existe ali uma necessidade ou né, uma crença de que você precisa ter as melhores embalagens, muito papel, muito descarte, muito isso, muito daquilo. Hoje, inclusive, nesse recorte, nesse espectro digital, existem até algumas críticas sobre o uso excessivo e desnecessário de alguns materiais ali. Nossa, pra que tanto papel? Pra que tanto nananã? Mas não nesse lugar, né? É assim, eu atendo algumas marcas premium ou que querem um posicionamento premium para si. Isso não envolve só discurso e comunicação, isso tem que estar envolvido em todos os pontos, desde produto, excelência, tudo que envolve uma marca premium, que aqui eu acho que é mais complexo do que você trazer para o discurso ou não, né? Porque às vezes as pessoas acham que é tão simples quanto... A experiência que tu vai promover. A experiência, a embalagem, a loja, né? No caso da Nespresso. E aí a pessoa fala assim, eu não posso ser sustentável porque eu, como uma marca premium, não posso ter uma embalagem craft. E aí você fala, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu sei que tem em algum lugar, mas não é restritivo a isso, né? Eu acho que aqui, Rafa, assim, a sua participação, eu acho que é também trazer um pouco mais de colírio para os olhos, quando a gente olha para esse lugar do ESG, ainda com um olhar, na minha percepção e opinião própria, muito míope, do que a gente poderia trazer como iniciativas, seja numa iniciativa de baixo impacto até maior impacto, mas ainda assim de baixo impacto, porque o que essas iniciativas não podem transformar, não necessariamente só na narrativa e na comunicação, mas na abordagem, na iniciativa como negócio. Sim. Como boa vontade ali, sabe? De você fazer diferente. Sim. Estou olhando pro pilar do ambiental. E se a gente tiver uma marca que acaba investindo mais e tem mais embalagens, mas ela tem um super foco no social. Sim. Entendeu? Então, compensa de alguma forma. E outra, a gente, com o tempo, vão surgindo tecnologias, porque de repente aquele papel que hoje ela quer, porque ele tem uma textura, ele pode ser um papel com uma gramatura maior, ele de fato vai gerar mais lixo, né? Mas com o tempo isso daí vão surgindo outras tecnologias, porque o mundo caminha nesse sentido. Então, assim, ok, enquanto eu não consigo resolver este problema, eu vou investir num social incrível.
Eu vou tratar bem as minhas pessoas, eu vou trazer benefícios. Então, acho que não existe um único caminho. Eu acho que o importante é que a marca tenha ali uma boa vontade para contribuir, seja com a sociedade, seja com o meio ambiente e, que maravilha, com os dois, né? Uhum. E você vê diferença dentro de um contexto ali... Quando a gente fala de marca Brasil e marca global, existem diferenças desde um contexto da preocupação, que genuína ou de publicidade, tá? Mas um contexto de intenção. Existem diferenças em torno de iniciativas de marcas brasileiras e iniciativas de marcas estrangeiras? Olha, a gente tem marcas brasileiras incríveis, com iniciativas maravilhosas, assim, posso citar Natura, né, que são referências globais. Uhum. Mas eu acabo vendo, assim, a diferença ela é maior quando a gente está falando em marcas globais e quando a gente está falando em marcas menores, porque daí não tem o conhecimento profundo ali. É o que a gente falou no começo, né? A pessoa acaba enxergando o ESG, ou enfim, as iniciativas como um gasto, né? Eu acho que essa é a diferença. Então, se a gente pensa em marcas globais, muitas já entenderam que, olhando para a estratégia de negócio, eu consigo ganhar sendo sustentável e contribuindo com a sociedade. E no Brasil eu ainda acho que isso é muito incipiente. Uhum. Vem com o tempo sendo difundido. Uhum. A gente tem uma pesquisa, eu acredito que de uns 2 anos atrás, no Manpower Group, que é a empresa que eu trabalho, né? Que falava, por exemplo, que a governança corporativa era o maior mistério ali dentro do ESG. Porque é isso, então, o modelo de gestão ainda, para que possibilite isso, não é de total entendimento dos E se o modelo de empreendedores. gestão não fomenta isso, é como se a gente trouxesse menos força para uma necessidade e importância que é muito urgente, inclusive. E daí muitas vezes acaba que a pessoa entende que ela fazer o bem para a sociedade é fazer uma doação anual, né? Tu faz um bem para a sociedade, mas assim, tu pode fazer muito mais do que isso. Olhando com intenção, né? Eu acho que Uhum. qual que é a reflexão para mim aqui, né? Que eu tô muito como ouvinte aqui, muito aprendendo com você. Eu acho que é sempre importante a gente ter a disponibilidade de entender e absorver, porque são iniciativas e são comportamentos até de marca e de mercado que estão em constante evolução e transformação. Não é assim, eu sei, eu não Complexo. sei. Paciência, não sei, isso não é pra mim. Eu acho que é muito num lugar até genuíno e humilde da gente se colocar no lugar de Exatamente. ouvir e entender. Calma, antes de você ser reativo, falando isso não é pra minha marca, isso não tem a ver comigo, isso não faz parte do meu contexto, por que a gente não abre os ouvidos? Não entra nesse lugar do diálogo, entende o que isso impacta, envolve. Ninguém quer olhar o sensacionalismo, o terrorismo, né? E às vezes, infelizmente, a gente leva para esse lugar do terrorismo, do o mundo vai acabar, da não sei o quê, aquela mulher Areta, Greta, Areta, Sim. Não é nesse lugar. Eu acho que é a gente ter um pouco mais de acesso a informações que podem, de novo, a gente falou sobre várias iniciativas aqui, que às vezes são iniciativas de ajustes, assim, de ponteiro, Sim. ou até de narrativa, que a gente leva essa condução de comunicação e posicionamento para um lugar diferente. Sim. O ESG, ele surge dentro de um contexto capitalista. Por mais genuínos que sejam os valores de uma empresa, se ela não tiver como bancar isso através de uma margem, de um lucro, de uma entrada, ela não é sustentável. consegue, não é sustentável. Não é sustentável, porque... Ela não vai se sustentar. Ela pode ter um programa incrível voltado para pessoas e para o meio ambiente.
mas ela vai durar 5 anos, 10 anos. E eu acho que aqui entra uma importância muito grande da construção de marca e até do design thinking, que é entender quais são os atributos e elementos que precisam que estejam presentes para passar uma experiência adiante. Então, de novo, nesse contexto de marcas premium ou marcas que têm uma necessidade ali de uma exposição ou de um conjunto de elementos que passam uma sofisticação, né? E isso pode estar relacionado à embalagem, a papel, né? Por exemplo, ao descarte desses insumos. Tá tudo bem também se a gente entende que isso é parte de uma experiência, mas é justamente o que eu acho que a gente tá falando. É mais a disponibilidade de estar nesse lugar até de ouvinte, de aprendizado, de aprendiz mesmo, de entender, tudo bem, eu entendo que todas essas iniciativas e esse comportamento em torno dos meus pontos de contato são importantes para que eu passe a minha experiência adiante, para que eu leve o meu conceito adiante, para que chegue no meu cliente, né, sem que haja nenhum tipo de ranhura, ruptura, distinção ali do que é dito e o que é recebido, porque obviamente que a gente não tem a expectativa de uma marca premium ter uma embalagem ali zero papel, porque aí você vai trazer essa, não sei, ou sim com iniciativas de outras soluções, né, de embalagem, como hoje existe muito essa tecnologia para lixo que se torna embalagem, né, nesse lugar das alternativas. Mas tirando esse contexto da inovação, a gente entende ali que é parte da experiência de uma marca premium, esse contexto de como a marca se apresenta, né? Mas isso não significa que a marca não pode ter uma preocupação, desde o contexto da sua operação, da sua cadeia, das pessoas que estão envolvidas e até num contexto de fornecimento, né? Fornecedor. Claro, e assim, ó, se a gente for pegar um produto que vai durar uma geração, aquela embalagem, né, que veio e poluiu, de repente, mais do que a pessoa queria, acaba perdendo um pouco da importância, porque, pô, o produto tá lá uma geração inteira. E a gente fala muito disso, assim. E depois ainda vem uma economia circular, esse produto tá uma vida inteira e ainda passa para outra. Então, assim, é muito complexo. Se eu vou fazer tudo em vidro, mas o deslocamento desse produto que vem no vidro, que vem de caminhão, ele vai gerar muito mais CO2 do que o plástico, porque o plástico é mais leve. Entendi. Então, assim, as análises, elas são complexas. E cada empresa tem que fazer a sua. Por isso que a gente fala muito na materialidade. Que é isso, ó, tem que estudar o meu caso específico para entender qual é a melhor solução. E, obviamente, o que tu falou, a gente tem que ter sempre a humildade de pensar, a partir do que eu consegui hoje, como é que eu vou melhorar em 5 anos? Como é que eu vou melhorar em 10 anos? Eu acho que sempre olhar para frente e entender como eu posso ser melhor de como eu fui ou me propus a ser até aqui. Exatamente. Né? E tudo bem errar, e eu acho que tudo bem se colocar nesse lugar de aprender, de entender como pode ser melhor. Eu acho que a consultoria vem também nesse lugar de trazer mais consciência para contextos e questões que às vezes, como eu falei, né, estão um pouco mais míopes dentro desse espectro de compreensão da governança ou do empreendedorismo, né, do empresário ali dentro da sua cadeira. Ele não tem obrigação de saber tudo e é justamente nesse papel que a gente entra como uma consultoria de marca ou uma consultoria de marca direcionada a essas iniciativas para justamente a gente trazer foco, para a gente trazer luz, onde passa batido e, de novo, tudo bem. Se a gente tem esse olhar para frente. E daí, assim, conectando muito essas iniciativas de social e ambiental, eu acho que branding hoje caminha muito lado a lado com isso. Não é só isso. A gente tem outros valores, a gente tem outras propostas de valores de marca, enfim. A gente ainda fala em marcas premium, mas vem uma demanda do mercado para que as pessoas olhem para isso, né, cada vez mais. Perfeito. E eu acho que até como resposta, né? Estímulos de clientes que estão mais conscientes, é um reflexo da cultura, é um reflexo da geração. Sim. E que bom que a gente está caminhando por esse lugar, né? Porque eu acho que o mundo precisa de marcas que estão olhando, pelo menos com um pouco mais de interesse para essas ações. Com certeza. Rafa, obrigada.
E assim, queria te agradecer do fundo do meu coração por esse papo, assim, eu aprendi demais. E eu espero que você também tenha aprendido tanto quanto foi maravilhoso pra mim essa troca. E de novo, assim, a gente sempre nesse lugar de olhar pra frente, querendo ser melhor do que a gente foi até aqui. Obrigada mais uma vez. Sempre bem-vindo aqui pra voltar. Aonde as pessoas te encontram? LinkedIn, Rafa de Lima. Perfeito. Eu que agradeço, foi muito legal também. Acho que as nossas trocas são sempre ricas. Sempre aprendo bastante, assim, admiro bastante o teu trabalho e vejo muito, assim, o quão complementar é, né? Porque, e eu sempre falo isso, meu, não existe uma intenção se ela não for bem comunicada, e aí entra o design para fazer isso em todas as suas facetas, né? Maravilhoso. Obrigado. Obrigada. Bisu, Tchau, tchau, tchau. pessoal.